Vexame atrás de vexame, jogo ridículo, jogo patético e jogador sem respeito com a camisa. Chega mais e vai descobrir o que aconteceu no jogo e a minha opinião. São Paulo toma de 3 do gigantesco Vasco da Gama, em pleno Morumbi, que está virando um salão de festas pro time de adversários. Mais um vexame, mais um jogo ridículo do São Paulo. Mais um jogo em que não há o mínimo de jogada ensaiada, não, parece que não há o mínimo de treinamento, uma semana inteira para pelo menos treinar uma jogada e aparentemente não acontece. Culpa do Joldinho, culpa da comissão técnica inteira, dos jogadores que estão fazendo corpo mole e ferrando com o São Paulo, culpa da diretoria. Pode colocar a culpa em todo mundo, mas só não pode colocar a culpa nos torcedores que protestaram. Nos 20 mil, eu acho que foi o público mais baixo que eu vi durante esses 3 últimos anos do São Paulo. Que, né? Também não foram lá aquelas coisas, mas tivemos alguns altos interessantes com conquista de títulos, mas que agora ele parece que foi sorte. Ele tá percebendo que, nossa, ainda bem que ele pegou as oportunidades dos times dos momentos mais frágeis e vulneráveis de times como Palmeiras e Flamengo. É falta de vergonha na cara, é falta de vontade de vestir a camisa do São Paulo, é falta de desempenho, é falta de comissão técnica, é falta de jogadores e é falta de diretoria, é a falta de um presidente responsável, é falta de tudo. É uma falta que está fazendo São Paulo, nesse exato momento, metade do ano que passou, estamos a 1 ponto da zona do rebaixamento, correndo sérios riscos de sermos rebaixados pela primeira vez na história. Ter o maior vexame histórico da nossa história. Um clube que nunca foi rebaixado, como Flamengo, por exemplo, os 2 únicos clubes que nunca foram rebaixados, daqui a pouco pode virar só um. Eu torço para que isso aconteça? Não, obviamente não. Sou torcedor, eu gosto, não quero ver o nosso time se ferrando, né? Se dando mal. Mas parece que é isso que está acontecendo. Parece que é isso que os caras querem. Os caras não conseguem fazer nada e tomaram um baile do Vasco. Um baile de Fernando Diniz, que outrora estava treinando o próprio São Paulo, junto com Tietê e companhia. Olha só. Fernando Diniz e Tietê novamente juntos, dando um pau no São Paulo. O São Paulo está demonstrando um futebol patético e pífio. Um futebol vergonhoso para a história e tradição desse clube. E novamente, correndo risco de cair para a 2ª divisão do futebol brasileiro. Da gente sair da elite do futebol brasileiro, sendo um clube de elite e sendo um clube mais antidemocrático do país. Podemos competir com outros? Podemos, mas a gente bate de frente. Por quê? Porque é o mesmo dos conselheiros vitalícios, é a mesma ordem que mama no São Paulo e caga pro São Paulo há anos. É um bando de administradores que não conseguem fazer o mínimo do seu trabalho, que é administrar competentemente um time. Tudo bem se a gente não ganhar títulos, se a gente não vencer, é normal, é futebol. Mas o que está acontecendo no São Paulo é algo trágico. É algo que é preocupante. Como, por exemplo, está acontecendo no Corinthians atualmente. E eu vou ter que comparar, infelizmente. O Corinthians está uma draga também. Não consegue ganhar, empata. Vini, mas ganha, mas vai dar ainda. E com a diretoria aí que está sofrendo impeachment, rescindindo, presidente que tentou voltar e não conseguiu e não vai voltar pelo jeito, e a torcida protestando. Será que nós, torcedores, não temos esse mesmo engajamento para que, de fato, também protestar? E não de forma agressiva, invadindo, xingando, não, mas de forma pacífica.
indo na CT e criticando os jogadores. Chegar e criticar. Chegar em rede social e falar abertamente. Sem xingar, obviamente, sem ir pro lado escroto da história. O único lado da história é o lado da diretoria, que não está fazendo nada. Aí contrata um atacante que ficou um baita de um tempo parado por lesão no joelho e que não faz gol faz tempo. Perde por empréstimo o terceiro reserva do Cruzeiro, um atacante, que dizem que é faro de gol, mas o cara acabou de sair de uma lesão. O cara, em tese, tá recuperado, tá em forma física. Mas no São Paulo, né, é uma lástima, né? É o Triângulo das Bermudas. Cai lá, some. Igual o DM. E por incrível que pareça, durante uma semana parado por causa da data FIFA, ele não conseguiu resolver um jogador lesionado. Nem mesmo o Marco Antônio, que estava para voltar, ele não voltou. Então é preocupante. É patético novamente. Está de patifaria com a nossa cara. Com a cara da nossa torcida. 20 mil aí torcedores com comentário. E renda de 900 mil reais. Quase 1 milhão de reais. Para quê? Para uma noite fria. Noite aí dos namorados, que era para ser feliz, acabou sendo um feliz. Mas só que aí o grandíssimo presidente, que só aparece nas horas boas, que só aparece na vitória, comemorando, olha, nosso grande jogador fez o gol da vitória, olha, o nosso menino da base. Mas só aparece nessas horas. Não aparece para demonstrar explicação, não aparece para explicar por que esse aumento escandaloso das dívidas, chegando a 1 bilhão de reais. Não aparece para explicar por que está com o dia até o momento. A gente está vendo claramente que não tem desenvolvimento no futebol. E, desculpa, não é mais por conta dos titulares que estão machucados. Não é porque o Caré está fora, não é porque o Lucas está fora, não é porque o Scar está fora. Tanto que não é por causa disso, porque a gente já tomou de 3-1 do Santos com eles em campo. Ele já tomou 2-1 para Ponte Preta com eles em campo. A gente conseguiu fazer um milagre de implantar com um belo clube com eles em campo. Então, é uma vergonha ter uma comissão técnica dessa e ter os jogadores que estão jogando com a bunda. Que estão literalmente cagando pro Brasileirão. E, amigo, time grande não pode cagar pro Brasileirão. Senão vai se dar mal. Para não dizer outras coisas. Senão vai estar lá na 11ª rodada. Na faltando 10 jogos para encerrar o Brasileirão, tá lá disputando. Com 35 pontos, querendo sair da zona de rebaixamento. Infelizmente, não vai ter o Hernandes da vida, que vai chegar no São Paulo e vai salvar o São Paulo do rebaixamento, como aconteceu em 2017. Então é isso. Eu acho que desse jogo, o único, assim, sorrisinho de nossa, eita, assim, que, assim, dane-se, foi o belo gol do Rian Francisco. Aqui, tipo, nossa, adiantou? Não adiantou porca nenhuma. Não adiantou nada. Não fez efeito nenhum, porque já estava 3-0 pro Vasco, bailando no Morumbi. Com um vexame da torcida do Vasco, gritando, torcedor São Paulino otário, Morumbi virou o Januário. Em plena casa, em nossa casa, a gente se submete a ouvir isso de torcedores rivais. Com torcida claramente com raiva, protestando desde o final do primeiro tempo, que já estava 2-0, sem uma vontade de empatar o jogo, e gritando, né, a música. Tananã, muito respeito com a camisa tricolor, tananã, né? Filho da boa mãe. E é isso que tá faltando, é respeito. É respeito com essa camisa. É respeito com a história que esse time tem. E é isso. Comente aqui embaixo o que você achou desse jogo ridículo, dessa porcaria de time. E até o próximo vídeo. Valeu!